A Marazul veio até a sede da ANFRE, aqui em Itajaí, a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, para conversar com o responsável do SIM-ANFRE, o João Luiz de Mantova. Ele que esclareceu e detalhou cada passo e cada ideia do projeto de desenvolvimento na região que visa a mobilidade e a melhora na mobilidade. Entre eles, o transporte urbano e também um túnel submerso estão entre os principais elementos destacados e que serão financiados pelo Banco Mundial e já há aprovação. A única parte que falta seria a aprovação pela COFIEX e depois a gente tem outros passos importantes para que seja consolidada essa autorização para que os municípios envolvidos, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, se endividem com o Banco Mundial e possam em si fazer esses investimentos. Quando a gente fala do túnel submerso, até se puderes explicar a respeito de quanto seria essa profundidade desse túnel para não justamente atrapalhar o tráfego náutico, né, no rio Itajaí, e se a possibilidade de uma ponte também não seria uma solução viável no segundo projeto, ou também, claro que tenha sido estudada, como é que foi essa decisão de chegar ao consenso de que um túnel seria mais viável? Então, foram estudados, na realidade, 4 alternativas para a transposição do rio. Nós estudamos 2 alternativas em ponte e 2 alternativas em túnel. A primeira alternativa em ponte foi uma ponte em tangente, ou seja, ela cruzava o rio em linha reta. A segunda alternativa estudada foi uma ponte em curva, ela cruzava o rio fazendo uma curva sobre o rio. Qual a diferença dessas pontes? É o impacto das cabeceiras da ponte no sistema viário dos municípios e, consequentemente, nas desapropriações necessárias. Então, chegou-se à conclusão que das alternativas em ponte, a melhor seria em curva sobre o rio. Menos desapropriações, o custo um pouquinho mais alto, mas era compensado pelo menor valor das desapropriações. Aí nós partimos para a análise de 2 tipos de túnel, o túnel escavado e o túnel imerso. O túnel imerso é aquele que tem a tecnologia que os elementos do túnel são pré-moldados, construídos fora, em uma doca seca, depois eles flutuam, são levados até o local do túnel onde foi feita a dragagem para assentar e eles submergem esses túneis e esses elementos pré-moldados e colocam os elementos no leito. Depois esgotam a água e abrem o túnel e ele fica ancorado no fundo. Esse foi a tecnologia que se mostrou mais viável, muito em função do solo que nós temos, porque aqui nós não temos a rocha necessária para a escavação do túnel, e sim areia, que é um solo mole. Então, nós teríamos, provavelmente, que utilizar essa tecnologia do túnel imerso. E nós chegamos... e aí qual foi a opção? Túnel ou ponte? Então, nós temos o túnel imerso e a ponte em curva. Foram as 2 alternativas que se mostraram. A ponte, nós temos 2 limitadores. Primeiro é a questão, ela não pode ser baixa por causa do tráfego de navios, não atrapalhar o tráfego de navios, e não pode ser muito alta para não atrapalhar o cone de aviação do aeroporto. Então, o máximo possível que nós conseguimos atingir na localização que se pretende, que é na Barra do Rio, aqui em Itajaí, é de 45 metros. O túnel, nós conseguimos estabelecer uma cota de fundo do túnel de 23 a 25 metros, o que permite que, com o túnel pronto, sobre um calado de 13 a 15 metros navegável em cima do túnel. Então, a opção pelo túnel, embora ele seja economicamente mais caro do que a ponte, ele, ao médio e longo prazo, ele traz menos impacto nas atividades econômicas a montante da sua localização. E, quando se coloca isso no papel, na geração de empregos, no desenvolvimento regional, o túnel se mostra uma alternativa muito mais viável do que a ponte. Para o Jornalismo Marazul, Luiz Varela, é por você que a gente informa.